Evangelho segundo João, lá no capítulo 10. João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero dar um breve contexto de onde esse evangelho foi escrito, onde ele se encontra dentro das escrituras, dentro da Bíblia. Eu quero fazer isso antes, porque como nós vamos ler o capítulo inteiro, sim, o capítulo inteiro, eu quero que você tenha, como é muito texto, muito conteúdo, eu quero que você tenha ele fresquinho na mente. Então, para a gente entender onde se encontra o evangelho de João dentro das Sagradas Escrituras. Ele foi escrito pelo apóstolo João, pelo discípulo amado de Cristo. Ele foi o último evangelho a ser escrito. Então, provavelmente, João teve acesso aos demais evangelhos, leu ali o que estava escrito e escreveu um quarto evangelho. E por isso que, provavelmente, ele não é mais um dos evangelhos sinóticos, ou seja, ele não é parecido com os outros, ele tem outras informações que os evangelhos sinóticos não têm. Ele foi escrito em Éfeso, e ele foi escrito antes do apóstolo João ser exilado lá na ilha de Patmos, onde ele escreveu Apocalipse. E a intenção de João com esse evangelho era revelar quem é o Verbo, quem é Jesus. É revelar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a intenção do evangelho. Então, leia comigo o Evangelho de João, capítulo 10. Pode ser sentado mesmo, mas como nosso pastor sempre fala, com reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e a dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo, por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes.
As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não crede. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Estas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhes responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem o Pai, a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, por que então dizes, tu blasfemas, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo por ter dito, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João Batista no princípio, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Pai, porque tu és aquele que nos instrui. Como nós já ouvimos na oferta, através da tua palavra somos instruídos, somos ensinados e somos guiados. E nós te pedimos, Senhor, mais uma vez nessa noite. Leva, Senhor, nossa mente, nosso coração cativos a ti. Que possamos, Senhor, ser exortados por essa maravilhosa palavra. Que eu, Senhor, seja apenas um servo, insignificante, mas fiel, que fale, Senhor, tão somente das tuas palavras e nada de mim mesmo. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse é um dos textos preferidos meus na Bíblia. Eu acho esse capítulo maravilhoso. Se você acompanhou com atenção a leitura comigo, você pode perceber que quase que não precisa pregar de tão claro que é, de tão maravilhosos que são os ensinos desse texto. Tem muita coisa, é um texto muito rico. Mas hoje, especificamente, nós vamos dar um enfoque para esse texto. Nós estamos celebrando nesse mês, no mês de outubro, um mês da Reforma Protestante. Você sabe, você já ouviu, lá no século XVI, em outubro de 1517, mais precisamente, é quando se marca o início da Reforma Protestante. E nós, como uma igreja reformada, celebramos a Reforma Protestante. É uma data importante para nós. Durante esse período, grandes homens de Deus se levantaram e negaram falsas doutrinas, negaram aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que era a verdade, que era o Evangelho, quando não era. Muitos nesse tempo não só doaram as suas vidas, mas muitos até mesmo morreram por defender essas doutrinas. Neste tempo, então, os reformadores, eles acreditavam que a Escritura era a sua única regra de fé e de prática. Eles pregavam, eles declaravam que a salvação do homem era somente por Cristo, por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E que todas essas coisas, tudo isso, deveria redundar para a glória de Deus somente. Essas eram as ênfases da pregação dos reformadores. E mais tarde, essas ênfases foram resumidas em 5 solas, que são conhecidas as 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, que nós vimos e ouvimos na semana passada. Solos Christus, que é somente Cristo. Sola Gratia, que é somente a graça, que nós vamos ver hoje. Sola Fide, que é somente a fé. E Soli Deo Glória, toda a glória somente a Deus.
Mas algo que é importante a gente entender e observar é que os reformadores não pegaram as 5 solas e tentaram achar algum versículo que desse base para isso. Como é que a gente vai combater a igreja apostólica romana? Católica apostólica romana? Sei lá, vamos criar aqui 5 solas e vamos achar uns versículos que vão basear essa nossa ideia. Não, o contrário. Eles estudaram a palavra do Senhor, eles estudaram as Sagradas Escrituras e começaram a pregar. E depois se observou essas ênfases. Por quê? Porque essa doutrina sempre esteve nas Sagradas Escrituras. Mesmo antes da Reforma, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras sola gratia, sola Scriptura, enfim, as 5 solas. E da mesma forma, mesmo antes do tempo da Reforma, sempre houve heresias. Sempre houve tentativas de fazer isso que eu falei antes. Ter ideias, ter novas doutrinas, pensar em novas doutrinas e então achar textos para provar a sua falsa doutrina. Nós vemos isso, por exemplo, já lá no 3º século, quando Agostinho de Hipona, em 345 depois de Cristo, teve que defender a fé de uma falsa doutrina que era pregada por Pelágio, que era salvação pelas obras, que a pessoa era salva pelo fazer boas coisas. Essa mesma doutrina, a falsa doutrina de salvação pelas obras, é observada de novo na época dos reformadores, na Igreja Católica. E, infelizmente, o ser humano é teimoso, né? Continuamos hoje com pregações de salvação por obras, salvação por mérito. Então, nosso trabalho, o meu e o seu, ainda hoje, é que nós continuemos a pregar, assim como os reformadores, assim como Agostinho, que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Porque como os reformadores falavam, a graça, sola gratia, é o motivo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Sola gratia é o motivo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Então, preste atenção na palavra de hoje. Esse texto que nós lemos, eu vou dividir e vou fatiar ele em 3 grupos que aparecem nesse texto, para a gente conseguir abranger ele e entender ele melhor. Nós vemos aqui 3 grupos. Aqueles que não são ovelhas do pastor, aqueles que são ovelhas do pastor, e nós vemos o pastor, que também é a porta. Nós vamos falar sobre estes 3 grupos. Então, em primeiro lugar, aqueles que não são ovelhas do pastor. Quais as características deles? Bom, aqueles que não são ovelhas, eles não conhecem a voz do pastor. O pastor chama, mas eles não conhecem, eles não ouvem. O texto nos fala que, mesmo Cristo tendo mostrado milagres, tendo mostrado sinais e maravilhas, alguns dos judeus não creram no Cristo. Mesmo ele tendo falado abertamente que ele era o Cristo, como ele falou, eu já vos disse, mas vocês não creem. Mesmo ele tendo falado abertamente, eu sou o Cristo, eles não creram, eles não conseguiram crer no Messias. Mesmo eles entendendo, aqui ficou claro que eles entenderam o que Cristo estava dizendo. Ele estava dizendo que ele era a porta, que ele é o bom pastor. Mesmo assim, eles não conseguiram crer. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. Agora, por que eles não conseguiram crer? Por que eles não creram? Talvez, vamos supor aqui, talvez porque o mestre não tenha feito assim tantos milagres, Talvez precisasse um pouquinho mais de milagre. Ou talvez porque a mensagem dele não tenha sido impactante o suficiente, ele devia ter sido mais efusivo nas suas palavras. Ou talvez devia ter tido um louvorzinho antes, para preparar os corações ali dos fariseus, dar uma amolecida, para que eles pudessem receber a palavra. Ou talvez o mestre devia ter usado ali um banquinho, sentado, com um tecladinho de fundo, um palco bonito, para que eles pudessem ser atraídos pela mensagem do mestre. Será que alguém ousaria concordar com uma dessas afirmações? Será que foi isso que faltou para os fariseus se converterem? Será que essa estratégia que faltou para o mestre, para que eles se convertessem? Não, não é isso. O próprio texto já fala o motivo pelo qual eles não creram. E é muito simples, Está lá no verso 26, leia comigo. Vós não credes, por quê? Porque não sois minhas ovelhas. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Mais uma vez, não vamos ficar com dúvida.
Por que eles não creram? Porque eles não quiseram ser ovelhas? Porque eles não podem ser ovelhas? Ou porque eles ainda não são ovelhas? Não, eles não creem porque eles não são ovelhas. É um fato, era uma condição daqueles ouvintes. Eles não eram ovelhas. Eles não eram ovelhas. Por isso que as pessoas negam o evangelho. Por isso que eles não ouvem a mensagem de Cristo. Não é por nenhum outro motivo. Não é por nenhum daqueles motivos que eu falei. É porque elas não são ovelhas do bom pastor. Você pode chamar essas pessoas de qualquer coisa. Ovelhas do inimigo, de bode, de cabrito, qualquer coisa. Mas uma coisa elas não são. Elas não são ovelhas do bom pastor. Por isso, elas não ouvem a sua mensagem. Mas você pode estar se perguntando, mas Daniel, eu olho para o descrente e eu não percebo diferença. Ele é ser humano igual a eu. Ele parece uma ovelhinha igual a eu. Ele é tão bonzinho. Ele tem problemas igual a eu, mas eu não vejo diferença. Qual a diferença entre eu, cristão, e o descrente? A diferença é que o descrente, ele está e continuará cego e surdo para a palavra de Cristo. E ele está cego e surdo por causa do pecado. O pecado que fez separação entre Deus e o homem, ele cegou o descrente. E sim, eu e você ainda também éramos cegos, mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas porque ele é cego e surdo, ele não pode se achegar a Deus. Ele não consegue se achegar a Cristo. A voz do bom pastor, a voz mansa do bom pastor para o descrente é estranha. A mensagem do evangelho, ela é desagradável aos seus ouvidos. Quando ele ouve a voz do bom pastor, ele sente desconfiança. Ele não sente atração pelo bom pastor. Mesmo que a voz do bom pastor seja terna, seja carinhosa, seja amorosa, os descrentes, quando ouvem, talvez pensam, meu, que voz fraquinha demais. Esse evangelho aí, cara, é tudo fraco. Não faz sentido uma salvação desse jeito. Ou talvez é opressiva demais. Meu, esse Deus é bravo, esse Deus é irado. O Deus do Antigo Testamento matava pessoas. Ou talvez seja muito amedrontadora. Ah, não, mas olha só quanta lei, quanta coisa que eu não vou poder fazer. Eu não quero seguir essa palavra. Seja como for. O descrente, quando ouve a voz do bom pastor, ele não reconhece a voz como boa e não reconhece a voz como do bom pastor. A única coisa, a única face de Cristo que ele consegue ver é a sua voz de trovão, é a sua língua que é como uma espada de 2 gumes e seu olho que é como fogo. Porque é isso que resta para o descrente. Condenação, porque ele é pecador e continuará nessa situação. Ou ainda, semelhante a um cachorro quando está machucado, não sei se você já teve o desprazer de tentar ajudar um cachorro que você não conhece machucado. O que ele faz? Ele te morde. Ele acha que você vai machucar mais. Então o descrente é a mesma coisa. Ele está ali, aquela palavra está ferindo ele de uma forma negativa, ele não tá gostando daquela palavra. Então o que ele faz? Ele calunia a Cristo. Como nós vimos aqui nessa palavra, no texto. Esse homem, Jesus, está endemoniado. Por que vocês estão ouvindo ele? Vamos pegar em pedras para jogar nele. O descrente faz a mesma coisa, ainda hoje. Ele denigre a imagem de Cristo. Ele fala mal do evangelho. Ele fala mal daqueles que seguem a Cristo. Por quê? Porque para eles não faz sentido algum a mensagem do evangelho. Porque eles estão cegos e surdos. E assim eles vão continuar. Mas, e louvado seja Deus pelos mas da palavra do Senhor. Nós temos um segundo grupo nesse texto. Nós temos um segundo grupo em João 10, que são as ovelhas do bom pastor. As que são ovelhas do bom pastor. E parece meio óbvio, mas é importante a gente entender e ficar claro qual a grande diferença. Qual a grande diferença? Você já sabe. A ovelha reconhece e conhece a voz do bom pastor. Ela sabe qual é a voz do seu pastor. Para a gente entender de uma forma mais clara, eu vou
dizer para vocês como que funcionava a criação de ovelhas naquela época, que era muito comum ali naquela época de Jesus em Jerusalém. É muito comum criar ovelhas. Como é que funcionava? Às vezes, aqueles pastores que não tinham muitas ovelhas, que não eram muito ricos, eles dividiam currais, dividiam apriscos. Então, num mesmo aprisco, num mesmo lugar, tinham aqueles que eram ovelhas do pastor A, do pastor B, do pastor C, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Agora, como é que os pastores separavam essas ovelhas? Olha que interessante. Cada pastor tinha uma forma específica de chamar as suas ovelhas, um som específico, que ele sempre usava para chamar as suas ovelhas. Ou seja, a ovelha, desde pequenininha, desde filhote, que sempre foi daquele pastor, sempre ouvia aquele chamado. E ela então, quando ouve aquele chamado, ela reconhece. Ela conhece que é o seu pastor chamando e ela o segue. Da mesma forma, eu e você somos ovelhas de Cristo. Nós, eu e você, temos nosso ouvido aberto pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir o chamado do nosso bom pastor. Semelhante ao porteiro desse texto, que abre a porta para aquele que é pastor, para que o pastor possa entrar e então fazer o chamado das suas ovelhas e para que elas o sigam. De uma forma semelhante, assim, o Espírito Santo abre o meu e o seu coração, abre o meu e o seu ouvido, para que nós possamos ouvir o chamado do bom pastor, para que nós possamos ouvir e crer nas maravilhas do Evangelho. Por isso, eu e você podemos reconhecer o chamado do bom pastor. Por esse motivo, cada um aqui pode testemunhar o momento em que creu em Cristo, em que teve os seus olhos abertos e sua mente desperta para o Evangelho. Quando que isso aconteceu? Talvez pelo muito estudar a palavra de Deus, por ser um estudante afinco da palavra do Senhor, ou talvez por muitas provas científicas de que de fato Jesus pisou nessa terra, ou talvez por diversas argumentações daquele seu amigo chato que ficava te evangelizando, de novo, 600 vezes tá bom, vai, vou acreditar nesse cara aí que está falando. Não. O único motivo pelo qual eu e você cremos nessa palavra é pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, que tirou a escama dos nossos olhos, que tirou a surdez dos nossos ouvidos. As nossas feridas, a minha e a sua ferida, provocada pelo pecado, foi sarada pelo Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos ter fé, e pudéssemos, por meio da fé, conhecer a Cristo que nos salva. Porque, meus amados, outra coisa muito interessante que nós aprendemos aqui, entendemos com tudo isso, é que o conhecimento de Deus só vem depois da fé, e não o contrário. Nós só podemos conhecer a Cristo, nós só podemos conhecer a Deus depois de termos fé. Isso fica muito claro aqui nesse texto, quando Cristo fala para os fariseus, para aqueles que queriam apedrejá-lo: eu fiz obras, pelo menos se vocês não creem em mim, creiam nas obras. Para que, crendo nas obras, você entenda que eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que eles fizeram? Creram nas obras? Creram naquilo que estava sendo apresentado, nos argumentos que estavam sendo apresentados? Não. Eles continuaram pegando em pedras. Por quê? Porque eles não tinham fé. E quem não tem fé não pode conhecer as obras de Cristo. Então, assim, meus amados, como Cristo curou muitos e muitos cegos durante a sua caminhada aqui nessa terra, o Espírito Santo de Deus continua abrindo os olhos de muitos para que possam ver as maravilhas do Evangelho de Deus. Assim como Cristo curou muitos mudos, o Espírito Santo cura ainda hoje a incredulidade de muitos para que possam confessar que Cristo é o Senhor. Assim como Cristo curou muitos coxos, o Espírito Santo continua ainda hoje curando muitos aleijados espirituais para que possam seguir o seu Mestre. Assim, meus amados, somos eu e você. Eu e você somos obras do Espírito Santo de Deus. Eu e você amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro.
Eu e você ouvimos a voz do nosso pastor, porque ele nos escolheu como suas ovelhas. Nós primeiro fomos eleitos por vontade soberana do Pai, depois fomos chamados pela obra do Espírito Santo de Deus, e nós só podemos ouvir esse chamado porque fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E qual a nossa atitude ao ouvir esse chamado? O que as ovelhas desse texto fizeram ao ouvir o chamado do seu pastor? Elas pensaram, será que eu vou seguir esse pastor aí? Ou elas ficaram assim tentando olhar, o que será que ele tem na mão? Será que ele tem uma comida boa? Será que vale a pena? Ou começaram ali, né, entre aspas, a argumentar com o pastor. Tá, mas peraí, escuta aqui. O pasto onde você vai levar a gente, tá verdinho? Tá assim, tá legal? Vale a pena? Vale a pena sair do aprisco? Tá tão legal aqui, cara, tão confortável. Não. As ovelhas, elas seguem imediatamente. As ovelhas, elas imediatamente, no mesmo momento que o pastor chama, elas passam a segui-lo. Para onde o pastor vai levá-las? Elas não sabem, elas não têm certeza, mas elas o seguem. Por quê? Porque elas confiam na voz do seu pastor. Elas sabem que o pastor, esse que o chama, sempre sustentou elas, sempre protegeu elas, sempre fez com que elas tivessem alimento, nunca faltou alimento para elas. Elas sabem que esse pastor jamais deixou com que elas fossem atacadas pelos animais selvagens. Ele sempre protegeu. Elas confiam nesse pastor, porque elas sabem que esse pastor, diferente do funcionário, como o texto nos fala, ele não é só um funcionário, ele é dono, ele se preocupa com essas ovelhas. Assim também, meus amados, da mesma forma, eu e você devemos confiar em Cristo, que é o nosso bom pastor. Devemos confiar as nossas vidas a Ele. Devemos confiar em Sua palavra. Devemos confiar em Seus mandamentos. Confiar que esses mandamentos, como a própria palavra diz, são mandamentos de paz e não de mal para as nossas vidas. Devemos confiar no caminho que Ele está nos mostrando. Devemos confiar que a Sua palavra está iluminando o nosso caminho, que ela é luz para os nossos pés e para que nós possamos caminhar por este caminho. Nós devemos saber que o nosso pastor, ele não é qualquer pastor, mas como ele mesmo fala, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor que sempre sustenta e protege as suas ovelhas. Ele é o bom pastor que sabe cada uma das nossas necessidades. Não só sabe, mas supre cada uma das nossas necessidades. O bom pastor que não permite que o inimigo das nossas almas arrebate a nossa fé, a minha e a sua fé. Quantas vezes, meus amados, você já, assim como eu, não se sentiu abalado na sua fé? Não se sentiu fraco? Quem que nos sustenta? Quem que nos guarda? Quem que não permite que o inimigo das nossas almas roube a nossa fé? É o nosso bom pastor. É o nosso bom pastor. E ele faz isso, mais uma vez, porque ele não é funcionário, mas ele é dono das nossas almas. Ele é dono das nossas vidas. Mas você pode se perguntar, como assim, Daniel? Quem deu o direito a ele de nos possuir, de ser dono das nossas vidas? Mais uma vez, o texto nos explica, no verso 29, quando fala que Deus Pai, o Pai me deu as ovelhas, o Pai me deu essas ovelhas. O Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas, ele deu para o seu Filho as ovelhas. Ele separou um rebanho que fosse do seu agrado e ele deu para o seu Filho, para que fosse sua possessão, para que o seu Filho salvasse essas ovelhas dos ladrões e salteadores, para que seu Filho salvasse essas ovelhas dos falsos pastores, para que salvasse essas ovelhas do poder do pecado aqui nessa vida e na vida vindoura salvasse da presença do pecado na eternidade com Deus. E agora, por fim, nós chegamos na figura mais importante desse texto, na figura que faz todas essas coisas. Jesus, que é a porta e que é o bom pastor. Então, a primeira figura com a qual Cristo se compara é que ele é a porta. Ele fala, eu sou a porta.
Ele é a porta pela qual as ovelhas entram e saem do aprisco. Ele é a porta pela qual o pastor entra para chamar as suas ovelhas. A primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro ensino de Cristo com essa parte do texto, é que todo aquele que não passa pela porta não é pastor das ovelhas. Todo aquele que não passa pela porta, que é Cristo, não é pastor das ovelhas. O que Cristo está nos ensinando, então, é todo aquele que prega alguma salvação que não seja por meio de Cristo, não é pastor. Sem Cristo não há salvação. É apenas por meio de Cristo que há a salvação. Sem Cristo nós estamos completamente condenados. As ovelhas que caem nas palavras do ladrão ou do salteador, conforme o texto fala, elas não obtêm salvação. Pelo contrário, elas sofrem e são maltratadas por aqueles que não são o seu pastor. Com isso, meus amados, Cristo nos ensina uma receita muito simples e muito fácil de nós identificarmos falsos mestres e falsos pastores. Como? É simples. Onde está Cristo na mensagem desse pastor? Onde está a cruz de Cristo que condena os nossos pecados na mensagem desse suposto pastor? Onde está a dor e as feridas de Cristo? O valor do sofrimento do qual que nós devemos sempre nos lembrar dos nossos pecados e nos arrepender? Onde está o sangue vertido na cruz que nos traz perdão e redenção? Onde está? Onde está Cristo na mensagem? Onde está? Se não há Cristo na mensagem do suposto pastor, fuja, fuja, meu amado, porque ele é ladrão e salteador, ele é falso profeta, ele não é pastor. Ele não é pastor. Em segundo lugar, outra coisa que essa parte nos ensina é que, mesmo que não sejam todas aquelas supostas ovelhas do aprisco que sigam a mensagem, talvez você possa pensar, mas tem tanta gente que ouve e não atende a mensagem. O que Cristo está dizendo aqui é, não importa se são muitos ou se são poucos. Nessa época, a maioria não seguia Cristo, e seguia sim os fariseus. Queriam ser igual aos fariseus, porque os fariseus tinham importância na sociedade. Eles buscavam, de uma certa forma, a santidade e ser pessoas aceitas na sociedade. Mas o que Cristo está dizendo é, não importa. O que importa é, eu sou a porta, através de mim tem a salvação, e as minhas ovelhas me seguem. Não importa se são a maioria, a minoria, se são poucos ou se são muitos. O que importa é que eu chamo as minhas ovelhas e através de mim elas têm salvação. Então, meus amados, é somente através de Cristo que há salvação. Somente quando nós passamos pela porta do aprisco, nós podemos encontrar pastagem verde. Só por meio de Cristo nós temos salvação. Só Ele é a porta, só Ele é a porta. Somente Ele é o novo e vivo caminho. Não há outro caminho, não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus. Somente pelo nome de Cristo é que o homem pode ser salvo. Somente no nome de Cristo há plena salvação para as nossas almas e perdão dos nossos pecados. As ovelhas que entram pela porta, que é Cristo, encontram pastagem. Em Cristo nós temos a nossa alma alimentada. Em Cristo nós temos o nosso espírito renovado. Em Cristo nós temos a nossa sede saciada pela sua palavra. Em Cristo nós temos vida e vida em abundância, como o texto nos fala. Mas ele não é apenas a porta. Ele é 2 em 1, né? Ele é a porta e ele é o bom pastor. E aqui eu quero chamar a atenção para você de algo que ele usa tanto quando ele fala que é a porta, quando ele fala que ele é o pastor, ele fala, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Esse eu sou, você sabe, é o mesmo termo utilizado pelo próprio Deus para se referir a si mesmo. Ele estava mais uma vez confirmando a sua divindade. E mais uma vez, ele não fala, eu sou um bom pastor. Eu sou um dos bons pastores. Não, ele é o bom pastor. Davi, o rei que o povo de Israel tanto amava, também era pastor, mas ele era um bom pastor. Cristo é o
bom pastor. Ele é o bom pastor por excelência. Só nele há salvação. E ele não apenas, como nós falamos, é a porta, é o caminho pelo qual nós encontramos a salvação, mas ele também é aquele que nos guia por este caminho. Porque o bom pastor nos guia as ovelhas pelo caminho e pelo lugar onde elas devem andar. Então Cristo não é apenas o caminho, mas ele também nos guia pelo caminho. Ele é bom pastor que nos guia na nossa peregrinação, para que no final, lá no fim, eu e você possamos chegar à cidade celestial. Ele é o bom pastor. E ele fala que ele é um bom pastor que tem ovelhas em vários apriscos. O que isso quer dizer? Que ele tinha ovelhas não só ali no povo de Israel, não só no povo judeu, mas ele tinha suas ovelhas em outros apriscos, de outros povos e de outras nações. E qual o objetivo desse pastor? É trazer todas essas ovelhas para que juntas elas formem um só rebanho de um só pastor. E aqui eu vou dizer para você, a igreja de Cristo, um só rebanho de um só pastor. Esse é o objetivo do bom pastor. E como ele fez todas essas coisas? Como que ele salvou essas ovelhas? O texto também nos fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Através do seu sangue, através da sua morte na cruz, o bom pastor chamou as suas ovelhas para si, regenerou as suas ovelhas, santificou as suas ovelhas pelo seu poderoso sangue. Eu e você, meus amados, nós temos esse bom pastor. Nós temos o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O nosso bom pastor, Cristo, morreu por mim e por você naquela cruz. Verteu o seu precioso sangue. E com esse precioso sangue, ele pagou a minha e a sua dívida, do meu e do seu pecado. É por isso que o pai pode dar essas ovelhas ao seu filho, porque o seu filho pagou a dívida, a minha e a sua dívida, ao pai, com o seu poderoso, precioso sangue. É assim que ele nos salva, é assim que ele salvou a mim e a você. E ele fez isso não por obrigação, o texto nos fala, não porque algum império, algum homem ou qualquer um o obrigou, mas ele voluntariamente deu a sua vida por amor a mim e a você. E por fim, a nossa salvação está bem segura nas mãos desse bom pastor. Está bem segura nas mãos desse bom pastor. Assim como Davi, nós conhecemos a história, matou o urso e matou o leão para proteger as suas ovelhas. De forma semelhante, mas de uma forma muito superior e muito sublime, Cristo nos protege e nos defende, a mim e a você. O texto fala que nós estamos seguros nas mãos de Cristo e que ninguém pode nos tirar de lá. Ninguém pode nos tirar da mão do bom pastor. Mas não termina aí. Nós não estamos só nas mãos de Cristo, nós estamos também nas mãos do Pai. É como se nós estivéssemos aqui, Cristo nos entrelaça com suas mãos e o Pai vem com suas mãos por fora das mãos de Cristo e também nos protege. Não há quem possa nos tirar das mãos de Deus. Não há quem possa nos tirar a nossa salvação. Nós estamos seguros em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. Não há poder algum que possa nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Infelizmente, meus amados, alguns têm dito, só há um que pode tirar a sua salvação, que é você mesmo. E eu pergunto para esses, onde está isso nessa palavra que nós acabamos de ler? Onde está isso nesse texto que nós acabamos de ler? Nem você mesmo, meu amado, pode te tirar das mãos de Deus, porque você mesmo não tem o poder para tirar. Não tem. E se você, teoricamente, estava e saiu, nós já falamos lá no começo quem é você. Você não é ovelha, você nunca foi. Porque a ovelha de Cristo é protegida por Ele e pelo seu Pai. E ninguém pode
nos tirar das mãos de Deus. Resumindo isso, parafraseando, seria algo como: a salvação de vocês é segura e certa, pois é guardada pelo meu poder e pelo poder de meu Pai. A menos que este poder falhe, a menos que o poder de Deus falhe, a nossa salvação é certa. A minha e a sua salvação é certa. Lutero, comentando sobre isso, ele fala: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Vou falar de novo. Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Encerrando então, meus irmãos, nós somos ovelhas. Eu e você somos ovelhas. Nenhum de nós daqui, nem no mundo inteiro, é porta ou pastor. Eu e você somos ovelhas e ovelhas de Cristo. E ninguém aqui pode guiar a sua própria alma para pastos verdejantes. Ninguém pode abrir a porta para o pastor, para que ele entre e nos chame. Porque eu e você somos ovelhas, nós não somos porta nem pastor. Apenas o Espírito Santo abre a porta para que o bom pastor entre e chame as suas ovelhas. É o pastor que escolhe as suas ovelhas e não a ovelha que escolhe o pastor. A ovelha nada faz para merecer ser pastoreada e protegida. Eu e você nada fizemos para merecer a nossa salvação. Tão somente a graça de Deus nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos ouvir a voz do bom pastor e o seguir. O nome disso, meu amado, o nome disso é graça, é somente pela graça de Deus que eu e você somos salvos, não por nada que nós tenhamos feito, é somente pela graça de Deus. Somente pelo sangue de Cristo, somente pelo bom pastor que verteu o seu precioso sangue na cruz, que eu e você temos acesso ao Pai. Não foi por nada que eu e você fizemos. Não é por boas obras para que ninguém se glorie. Não fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos segui-lo. Antes, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Isso é graça. Isso é graça. É favor imerecido, é um olhar favorável de Deus para as nossas vidas, sem que nós merecêssemos tal olhar. Isso é graça, é graça, é graça. É graça de Deus, meus amados. Sola gratia. Nós somos salvos tão somente pela graça de Deus. É dádiva do nosso Senhor. Amém? Então, meus amados, meu desafio para nós nessa noite é que nós sejamos, eu e você, assim como as ovelhas dessa ilustração de Cristo. Que nós possamos seguir a Cristo sem pensar duas vezes. Que nós possamos confiar a nossa vida a Ele. Que nós tenhamos plena certeza de que Ele sim, Ele está nos levando para pastos verdejantes. Mesmo que às vezes pode parecer que tem pedras no caminho, no final do caminho há um pasto verdejante para mim e para você. Que nós sejamos atentos aos falsos mestres, aqueles que são ladrões e salteadores, e que nós fujamos destes. E que possamos fielmente sempre apontar para aquele que é a porta e para aquele que é o bom pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Para encerrar, eu quero orar com você. Você pode continuar sentado, mas feche seus olhos. E eu vou fazer uma leitura orante do Salmo 23. O salmo que eu li na semana passada para abrir o culto. Mas eu quero ler de novo nessa noite com você. E que você possa, aí no seu lugar, fazer dele a sua oração.
O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Ele renova a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, ó bom pastor, e o teu cajado me tranquilizam. Tu preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, pela sua graça. Amém.